Sabe, é curioso pensar como o amor consegue ser duas coisas ao mesmo tempo, né? Uma busca bem solitária, às vezes até desesperada, e de repente uma festa, um espetáculo para todo mundo ver. Hoje a gente vai mergulhar num poema antiquíssimo que mostra exatamente essa dualidade de um jeito, nossa, incrível. A história é dividida em dois atos. Primeiro a busca, depois o espetáculo. Fica a pergunta então. Como é que um texto, de milhares de anos atrás, consegue descrever tão bem um sentimento que é tão nosso, tão de hoje? Essa coisa de procurar por alguém que a gente ama. Parece simples, né? Mas a resposta que esse poema dá é de verdade surpreendente. Vamos desvendar isso juntos? Bom, a primeira parte da nossa jornada já começa no escuro. A gente é jogado direto na angústia de uma narradora que tá ali procurando pelo seu amado, sabe? Sozinha, no meio da cidade, numa busca que parece não ter fim. E tudo começa num lugar que deveria ser de conforto, de descanso, a própria cama. Só que em vez disso, o que ela encontra é o vazio. A busca já começa com uma falha, e justo no lugar mais íntimo de todos. Isso já dá o tom da urgência, da frustração, que vai guiar toda essa primeira parte da história. Mas olha só, essa angústia não paralisa ela não. Pelo contrário, ela toma uma decisão super forte. Chega de esperar, é hora de agir. Ela decide que se o amor não tá ali no espaço privado dela, então ela vai pra rua procurar. Vai pro meio de todo mundo, custe o que custar. Nessa busca, ela vai até as autoridades da cidade, os guardas, mas nem eles, que em tese deveriam ter as respostas, podem ajudar. A pergunta dela, cheia de esperança, "Vistes o amado da minha alma?", fica ecoando no vazio. E isso só aumenta a sensação de que ela está completamente sozinha nessa jornada. E aí, bem quando parece que tá tudo perdido, a história dá uma virada daquelas. Aquela busca tão angustiante tá prestes a ter um final. E que final! O mais impressionante é quando ela o encontra. É exatamente no instante em que ela desiste da ajuda externa. Assim que ela vira as costas para os guardas, pronto, ela o encontra. É um alívio imediato. A solução não veio de fora, apareceu quando ela seguiu por conta própria. E a reação dela não é só de alívio, é quase um ato de desespero contido. Ela se agarra nele. É um gesto que diz tudo, sabe? Mostra todo o medo que ela tinha de perdê-lo de novo. Agora o objetivo é um só: levar ele para um lugar seguro, de volta para a intimidade da casa deles, onde o mundo lá fora não pode mais separar os dois. E essa primeira parte da história termina com esse apelo, que é quase um sussurro. É um pedido para que o tempo pare, para que nada nem ninguém perturbe aquele momento perfeito do reencontro. O amor, que antes era uma busca frenética, virou paz. E tudo o que ela quer é proteger essa paz. E então, de repente, tudo muda. É como se a câmera se afastasse. A gente sai da cabeça de uma pessoa só e é jogado no meio de uma multidão. A perspectiva vira de ponta cabeça, do íntimo para o público, do silêncio da busca para o barulho de um evento grandioso. A multidão e a gente junto com ela olha para o horizonte e se pergunta: ué, o que é aquilo? A imagem é poderosa, quase sobrenatural. Colunas de fumaça subindo do deserto. A curiosidade é instantânea, todo mundo quer saber o que está acontecendo. E antes mesmo de a gente conseguir ver direito, o cheiro chega. E não é um cheiro qualquer não. É mirra, incenso, os perfumes mais raros, mais caros da época. Esses aromas transportam a gente na hora para um cenário de realeza, de poder, de algo muito, mas muito importante. Aos poucos, o mistério vai se revelando. No meio de toda aquela fumaça perfumada, uma procissão começa a tomar forma. E o que está bem no centro dela é o motivo de todo esse espetáculo. E aí vem a resposta. O que se aproxima, com toda essa pompa e circunstância, é a liteira do próprio rei Salomão, o homem mais poderoso do reino. É ele que está no centro de tudo. E a escala do negócio, nossa, é absurda. A gente não está falando de 10 ou 20, mas de 60. 60 dos guerreiros de elite de Israel cercando a liteira. Esse número não está aí por acaso. É uma demonstração clara de poder, da importância de quem está ali dentro. E não são guardas quaisquer, viu? O poema faz questão de deixar claro que eles são a tropa de elite, especialistas em combate, sempre prontos para tudo. O recado é bem direto: a pessoa que eles estão protegendo é o centro do universo naquele momento. E a própria liteira, o palanquim, é uma obra de arte, uma joia. A estrutura é da madeira mais nobre que existia, a do Líbano. As colunas são de prata, o encosto é de ouro maciço e o assento da púrpura mais fina. Cada detalhe grita riqueza
e poder absoluto. Mas olha que detalhe sensacional. No meio de todo esse luxo, de todo esse poder, o interior da liteira foi bordado com amor pelas mulheres da comunidade. É um toque humano, um gesto de carinho coletivo, bem no meio de uma demonstração de poder real. Fantástico, né? Ok, a procissão é magnífica, o rei está ali, a gente chegou no clímax da história. Mas a pergunta que não quer calar é: por que toda essa celebração pública? Qual é o motivo? E o poema, então, faz um chamado geral. É uma convocação para que toda a comunidade saia de casa e venha participar desse momento. Não é um evento privado, é um acontecimento nacional. Todo mundo é convidado a ser testemunha. E a palavra desposório entrega tudo. Todo esse espetáculo, toda essa grandiosidade é para o casamento do rei. É o dia que o poema chama de o dia do júbilo do seu coração. E prestem atenção nesse detalhe final, que é perfeito. A coroa, o maior símbolo do poder público dele, foi colocada na cabeça dele pela própria mãe, num gesto de amor íntimo, familiar. O público e o privado se encontram de um jeito lindo nesse pequeno detalhe. No fim das contas, o que a gente tem é esse contraste poderoso. De um lado, aquela busca solitária, cheia de ansiedade, na escuridão da noite. Do outro, uma celebração pública, cheia de admiração, sob a luz do dia. O poema mostra pra gente que o amor vive nesses dois mundos. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para pensar. O que esse contraste todo entre o privado e o público revela pra gente sobre o amor? Talvez a grande lição seja que o amor de verdade precisa das duas coisas, daquela luta silenciosa que ninguém vê e da alegria que a gente quer gritar para o mundo inteiro. Fica aí a reflexão, não é mesmo?